meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje vamos estudar sobre a segunda parte, sobre o Rei do Sul e o Rei do Norte de Daniel capítulo 11. Lembrando que esse estudo foi dividido em 4 partes para não ficar muito longo e cansativo. E se por acaso você perdeu a primeira parte, vá lá no nosso canal, o canal Andar Contigo, e assista para que você possa entender todo esse conteúdo. Mas vou deixar também nos conteúdos um link para que você possa ter acesso ao vídeo que você perdeu. E que Deus te abençoe. Mas antes de continuar, gostaria de pedir a sua ajuda. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Queremos pedir a sua bênção para o estudo de hoje. E que possamos estudar a sua palavra e nos aprofundar a cada dia. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Antíoco III, o Grande, governou de 222 até 187 a.C., que entrou na terra gloriosa, Israel, no verso 16, e deu ao governante Ptolomaico do Egito uma filha em casamento para destruir o reino, verso 17. Deu sua filha Cleópatra I a Ptolomeu V do Egito, uma estratégia que não prejudicou o Egito, porque Cleópatra acabou por ser leal a seu marido e ao Egito, cumprindo a última parte do verso 17. Mas isto não vingará, nem será para sua vantagem. Antíoco III, o Grande, tentou expandir seu império para o noroeste, ao longo das costas da Ásia Menor e da Grécia, e teve sucesso, até ser derrotado pelo exército romano. Isto parece ter cumprido as palavras, mas o príncipe por afim à arrogância dele, verso 18, forçado a se retirar da Ásia Menor para sua terra natal, Antíoco III foi morto em 187 a.C. Assim ele tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Vamos ler Daniel 11, verso 19? Então voltará para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. A transição para a próxima grande potência que a substitui ocorre entre os versos 19 e 20. Começam com a observação de que um novo protagonista surge em seu lugar, indicando nesse contexto que alguém assume a posição funcional, status ou cargo de outro através de uma transição, que não a sucessão dinástica. O ator principal nesse desenvolvimento é Júlio César, do ano 100 a 44 a.C., que não recebeu a majestade real, mas usurpou o poder da República Romana, que havia sido governada pelo Senado. Roma imperial manteve a continuidade no sentido de que também era romana, mas era um sistema de governo muito diferente. Portanto, a transição república para o império certamente não foi equivalente a uma sucessão dinástica. Se o verso 21 prediz a ascensão de Roma imperial, o verso 20 pode se referir ao envio de um arrecadador de impostos pelo Senado romano pré-imperial no poder, que derrotou Antíoco III, verso 18. Vamos ler Lucas capítulo 2, verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para residenciar-se. O mesmo poder sobre o qual Cristo morre no verso 22 é introduzido no verso 21, indicando que o verso 21 diz respeito à ascensão de Roma imperial. Que nação governava o mundo nos dias de Cristo? Roma. Quem baixou o decreto ordenando o recenseamento? César Augusto. De onde ele era? Era romano. Jesus nasceu nos dias de César Augusto,
que era conhecido como o arrecadador de impostos, em Daniel 11:22, que foi esmagado, ou seja, morreu durante o tempo do domínio de Roma Império, antes que os exércitos fossem arrasados. O homem vil que sucedeu a César Augusto foi Tibério César, 14 a 37 d.C., reconhecido por sua crueldade, atacou Jerusalém e participou ao lado dos judeus da morte do príncipe da aliança eterna, Jesus Cristo. Foi sob o reinado de Tibério que o profeta declarou que o príncipe da aliança seria quebrado, crucificado. Também em Daniel 9:25-27, nos é dito que o príncipe ungido firmaria aliança com muitos por uma semana. A morte de Jesus em 31 d.C. selou a aliança durante seu ministério na terra, seguido pela iniciação de seu ministério sacerdotal no templo celestial de Deus. Hebreus capítulo 7 a 10. Cristo estabeleceu a nova aliança. Vamos ler 1 Coríntios 11:25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em 66 a.C., o Senado nomeou o general estadista Pompeu para colocar toda a área a leste do Império Romano sob o controle administrativo romano, o que ele realizou em pouco tempo. Durante esse processo, ele tomou a Judéia, que Antíoco III havia tomado, verso 16. Após Pompeu ser derrotado em batalha por Júlio César, ele fugiu para o Egito, mas foi ali traiçoeiramente assassinado em 48 a.C. Na parte inicial de Daniel, capítulo 11, o rei do sul representa os monarcas da dinastia ptolomaica, helenista, que governaram o Egito antes que Roma Imperial os absorvesse. Roma Imperial também tomou o território do rei do norte, Seleucida, de modo que não houve reis distintos do norte ou do sul durante esse período romano. No entanto, os reis do norte e do sul reaparecem começando no verso 25. Aqui o rei do norte é o chefe da igreja romana, introduzido no verso 23 e 24. E continuando no verso 45. Portanto, quem quer que seja o rei do sul, nos versos 25 a 30 e nos versos 40 a 43, ele representa um grande inimigo da igreja de Roma, que funciona durante o mesmo longo período. Os versos 25 a 30 predizem uma série de guerras entre os reis do norte e do sul, durante o período em que os reis do norte são chefes da igreja romana. Depois de identificar os três primeiros Césares, Júlio, Augusto e Tibério, e de identificar o tempo do nascimento e morte de Jesus, a narrativa profética segue o curso da história, dando destaque ao conserto do engano entre a igreja cristã e o governo romano no tempo do imperador. O casamento da igreja com o Estado, do cristianismo com o paganismo, esse foi o maior de todos os enganos. A suposta conversão de Constantino foi oficialmente anunciada em 323 d.C., quando exaltou o cristianismo, elevando-o à posição de religião do Estado. Constantino sempre foi um fiel devoto do Deus Sol. A primeira lei dominical, exigindo a observância do primeiro dia da semana, Sunday, Venerabile Dies Solis, foi instituído por Constantino no ano 321 d.C. A história mostra como os ídolos pagãos foram simplesmente transformados em imagens de santos cristãos e o feriado do paganismo foram introduzidos na igreja como nos dias santos. E em Daniel, capítulo 8 e 9, o chifre pequeno se engrandeceu nas direções do sul, do leste e da terra gloriosa, a terra de Israel, bem como os impérios anteriores se moviam horizontalmente, Daniel 8, 4 e 5. Isso está de acordo com a expansão de Roma Império, que veio do noroeste em direção à terra de Israel.
Contudo, no verso 10, o chifre pequeno se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Vamos ler Daniel 8, verso 11? Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Ele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Este impulso vertical contra o exército dos céus e o príncipe do exército é inédito entre os impérios descritos em Daniel 8 e indica uma transição para uma fase religiosa do poder romano. Durante essa fase, grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Verso 24, predizendo com precisão a igreja de Roma, que derivou o seu poder de Estado civil na cristandade. Esta não pode ser a fase imperial de Roma, que foi grande mediante seu próprio poder militar. Daniel 11 foca em atividades militares nos versos 25 a 30. Descobrimos que essas guerras podem ser identificadas como as cruzadas, que começaram no ano 1095 d.C. As cruzadas foram uma série literal de guerras no Oriente Médio contra o islamismo, que foram travadas pelo controle da terra literal de Israel, não do Israel espiritual de Deus, a igreja. Nesse contexto, navios de Quintim, verso 30, são embarcações literais. O fato de Quintim ser uma referência arcaica a um lugar que fora chamado de Quintim nos tempos bíblicos, provavelmente Cipre, não o torna simbólico para algo que não seja uma localização geográfica real. Há uma transição no verso 30, no conflito militar com uma potência externa, o rei do sul, para atividades religiosas no domínio norte do próprio rei, ou seja, a cristandade. Vamos ler Daniel 11, verso 30, porque virão contra ele navios de Quintim, que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver. E, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Aqui a igreja de Roma perde para o rei do sul e desiste. Um cenário que foi cumprido quando os cruzados finalmente falharam em manter o controle da Terra Santa. Então a igreja romana volta a sua raiva frustrada contra a Santa Aliança, o relacionamento entre Deus e seu povo fiel. No verso 30, a expressão se indignará contra a Santa Aliança revela o início da transição de Roma pagã para a Roma dos Césares, para o poder eclesiástico, que domina o restante da profecia. Pela introdução de doutrinas, esse poder eclesiástico, Roma, começou a desprezar a Santa Aliança. Uma nova Roma surge das cinzas da antiga Roma pagã, depois que o imperador Constantino mudou a capital do Império de Roma para Constantinopla. O bispo de Roma, o Papa, reclamou o trono dos Césares e a própria cidade de Roma como a capital de um império eclesiástico que deveria suplantar o antigo. O papado continuou conquistando força e poder, até que a nova Roma se tornou muito mais poderosa do que o Império Romano pagão em seu esplendor. A nova Roma reclamou domínio sobre as mentes humanas, controlando reis, impondo leis e aprisionando milhões com uma opressão mais radical do que qualquer imperador promoveu. Foi durante esse tempo que a profecia de Paulo sobre a apostasia foi cumprida. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2, verso 4? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Capelas foram dedicadas a anjos, os dias santos foram multiplicados, as cerimônias supersticiosas foram introduzidas, encantamentos e amuletos dos mais variados foram usados em nome de Jesus. Vigílias e banquetes para mortos foram celebrados, os relicários dos santos foram adorados. A profecia de Daniel 11 tem uma característica marcante, que é a notável transição
de um poder para outro. Em Daniel 7, logo após o animal terrível de 10 chifres, Roma, vemos o surgimento do chifre pequeno. Esse poder político e religioso surgiu para desvirtuar a verdade de Deus, obscurecer a devida observância dos 10 mandamentos e perseguir o povo de Deus. Deus é fiel e sempre cumpre a sua palavra. E podemos depositar toda a nossa confiança nele. Os seres humanos traem, mentem e nos decepcionam, mas em Deus está a nossa confiança. Vamos ler Salmos 20, versos 7 e 8? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Embora as forças do mal pareçam estar vencendo, Deus tem o controle da situação. Deus é fiel em sua palavra e podemos confiar nele. João 16, 33, Jesus nos diz que no mundo tereis aflições. Mas não era para nós nos preocuparmos, pois devemos ficar em paz, pois Jesus venceu o mundo e por ele ter vencido, nós também podemos vencer. São teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezam o estudo e oração. Ou estarias prontos e repleto de emoção, se tu hoje te encontrares com Jesus, é real teu desejo de vê-lo voltar. Tuas senhas por teu Salvador são teus lábios, louvor é tua vida. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo
quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador e deixar Ele entrar no seu coração? Vamos orar. Benditas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Venha cuidar do nosso coração. Queremos entregar nossas vidas em suas mãos. Abençoe a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. É o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.